A instituição da Eucaristia. Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Sabendo que chegara a hora de partir deste mundo para voltar a seu Pai, enquanto ceavam, lavou-lhe os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes de sua Páscoa, instituiu a Eucaristia, como memória de sua morte e de sua ressurreição, e ordenou a seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-os então sacerdotes do novo mandamento. Os 3 evangelhos sinóticos e São Paulo nos transmitiram um relato da instituição da Eucaristia. São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo se designa como o pão da vida, descido do céu. Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum, dar a seus discípulos seu corpo e seu sangue. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus enviou então Pedro e João, dizendo: "Ide fazer os preparativos para comermos a ceia pascal." Eles foram e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: "Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus." A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós." Lucas 22, versículos de 7 a 20. Ao celebrar a última ceia com seus apóstolos durante a refeição pascal, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai, por sua morte e sua ressurreição, a nova Páscoa, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. Fazei isto em memória de mim. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a Igreja foi fiel ao mandato do Senhor. Da Igreja de Jerusalém se diz: "Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações." Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração, conforme Atos 2, versículos 42 a 46. Era sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para a fração do pão. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de modo que hoje a encontramos por toda a Igreja com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da Igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus até que ele venha, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, o povo de Deus, em peregrinação, avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino.